Boa tarde, pessoal. Hoje vamos bater um papo com meu brother Francisco Prosdóximo. Fala, Chicão, como é que você está? Beleza, sabe? Tudo jóia, cara. Estamos Beleza? Deixa eu te apresentar aqui rapidinho. O Chico é biólogo pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em genética pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em bioinformática pela Universidade Federal de Minas Gerais, com sanduíche no Instituto Sanger, na Inglaterra. Você passou também pela Alemanha durante o teu sanduíche, né? Passei. Fiz 2 meses na Alemanha, na Universidade de Würzburg. Foi bom tu falar que eu não ia acertar esse nome, não. Já trabalhou na França, tem colaborações com a Itália, com o México, e hoje a gente vai bater um papo sobre biologia teórica. E a primeira pergunta que eu vou fazer para o Chico: Chicão, tu tem uma carreira que bem consolidada na bioinformática. Como é que tu foi aí caminhando da bioinformática, que todo mundo tem uma visão mais técnica, para a biologia teórica? Pois é, primeiro, sabe, é um prazerão estar aqui, cara, meu irmão de ciência. A gente vai conversar aqui também de várias coisas que a gente faz juntos, né, sabe? Que a gente trabalha bastante juntos, tem muitos artigos publicados juntos. E, bom, na verdade, como eu cheguei na biologia teórica foi, inclusive, pelo seu incentivo, te agradeço muito aqui publicamente. Eu sempre tive um grande interesse pela biologia teórica, mas eu tinha um certo, sei lá, receio, medo, ou não sei exatamente, a minha carreira não tinha me levado para esse ponto. E, bom, como você falou, eu fiz uma carreira bem baseada em bioinformática. Quando eu estava no segundo grau, eu fiz segundo grau técnico em informática industrial, então eu já sabia programar ali com uns 17 anos, bastante bem. E quando eu saí do meu técnico em informática, a coisa que estava certo ali no segundo grau é que eu não queria fazer nada de ciências exatas. Estava meio chateado com esse negócio, não queria saber de jeito nenhum disso. E a biologia me seduziu muito, eu gostava muito de ficção científica, umas coisas boas, tipo Homem-Aranha, a gente é da geração da Ovelha Dolly, como você já comentou várias vezes aqui, né? E aí fui fazer biologia, e logo que eu entrei na biologia eu queria saber de DNA. Então já fui logo fazer um curso de biologia molecular, entrei no laboratório de biologia molecular do professor Evan Guedes Kalapotakis, lá na UFMG, fiquei 2 anos trabalhando com biologia molhada, com clonagem, expressão de genes de toxina de aranha, e já fazendo alguma coisa de biodiversidade, que depois veio a ser meu principal foco de trabalho quando eu virei professor na UFRJ, né? Bom, vamos voltar. E aí eu saí do Evan Guedes na biologia molecular, e no 5º período, quando eu tive aula de biomol, já a professora Glória Franco já viu que eu já sabia programar, já tinha um entendimento básico ali da biologia molecular, e já me colocou na bioinformática. E aí, no 5º período lá da graduação, já comecei a trabalhar com sequências expressas de Schistosoma mansoni, e fiz meu TCC e meu mestrado com transcriptoma de esquistossoma, mas eu sempre tinha sido muito interessado em evolução, queria trabalhar com evolução, tudo para mim era evolução, adorava estudar evolução, ler Stephen Jay Gould, Richard Dawkins e tudo isso. E aí fui fazer doutorado na bioinformática, na primeira turma, né, do doutorado em bioinformática da UFMG, que abriu em 2003, se não me engano, com o professor Fabrício, né? E aí o Fabrício foi meu orientador de doutorado por algum tempo, até que a gente descobriu que o meu projeto que eu tinha proposto para fazer de bioinformática não era possível de fazer naquela época, ele precisava de muito mais genomas do que a gente estava se propondo a fazer. E aí eu fui trabalhar com o Miguel na bioinformática, e a gente fez muitos trabalhos de qualidade de sequência, de evolução, os aminoácidos essenciais, são uma coisa muito importante na minha carreira. E aí, no doutorado também fui para o Sanger Center, né, que é o maior centro de genoma do mundo lá na Inglaterra, que foi uma experiência incrível poder ter trabalhado lá. E depois fui para a França, trabalhei com a Julie Thompson, que foi uma das desenvolvedoras do Clustal, né? Então eu trabalhei com alinhamento múltiplo de sequência,
genômica comparativa de vertebrados. A gente tinha um projeto que chama EvoluPro, foi muito legal, foi o meu segundo pós-doc. E depois voltei para o Brasil e fui aprovado na UFRJ como professor dei uma passagem pela PUC, pela Católica de Brasília, foi muito importante também para mim, voltando para o Brasil. Depois fiz o concurso para a UFRJ e passei como professor de bioinformática na UFRJ. E aí na UFRJ eu desenvolvi uma linha de pesquisa de genômica e biodiversidade, que era a parte da genômica que mais me interessava, não a parte mais médica, e sim a parte mais de biodiversidade, sequenciar genomas de organismos da nossa fauna e flora brasileira. E eu gostei muito de fazer esse tipo de trabalho. Só que aí eu fui percebendo que a gente não tinha no Brasil financiamento de pesquisa suficiente para financiar esse tipo de pesquisa, que é uma pesquisa muito básica, né? A genômica exige muito dinheiro. E eu era um pesquisador, ainda sou, eu me considero bastante jovem, e eles não financiam um pesquisador jovem com um projeto em biodiversidade de genoma, que é uma coisa caríssima de se fazer, precisa de muita gente. E aí, um belo dia desse, você me convidou a ir apresentar uma palestra lá num congresso super interessante, que você era o chair do congresso, lá em João Pessoa, que foi o seu congresso de biologia... Como é que chama o congresso? Simpósio Internacional de Biologia Evolutiva. Simpósio. Esse simpósio foi maravilhoso. Você me convidou para ser palestrante, eu dei uma palestra que era já essa ideia que eu tenho da evolução dos genes, que é uma ideia que eu tinha desde a graduação, que eu tinha um pouco de vergonha, que eu tinha apresentado ela umas vezes e tinha sido um pouco ridicularizado pelos professores, mais ou menos. E aí, finalmente, apresentei nesse congresso e a galera gostou muito. E eu me senti mais empoderado aí de poder trabalhar verdadeiramente com umas ideias mais teóricas em biologia. E hoje, considerando que não tem dinheiro para fazer genômica e biodiversidade, e que eu tenho super interesse em evolução, e que a biologia teórica, e para mim também a ciência teórica, é a ciência de ponta, para mim, em muitos aspectos. Também estudando a origem da ciência, o que é ciência, como é o livro que eu vou falar, que eu escrevi também recentemente, eu vi que a biologia teórica, a ciência teórica, está muito na fronteira. E isso me seduziu muito também, porque a biologia experimental ela demora muito para ser feita, né? Ela tem essa coisa do experimento, da confirmação, e que está lindo, e que é muito importante para a ciência, é um dos pilares da ciência, mas que atrasa um pouco o desenvolvimento do pensamento mesmo e da própria ciência. E aí, nesse sentido, a gente começou a trabalhar junto, então, depois que eu fui aí para esse congresso. E aí eu comecei a entrar na área de biologia teórica mais voltada para a origem da vida, que é a área que eu estou fazendo agora, esse pós-doutorado no México, e que estou muito empolgado, é muito interessante trabalhar com essas questões teóricas relacionadas com a origem da vida. E foi assim que eu cheguei aí. Acho que eu me prolonguei, mas acho que cheguei lá. Você fala aí que você começou, né, depois do simpósio, mas pela tua própria fala aí, você já tinha um pezinho lá na biologia teórica com a evolução dos genes, né? A história evolutiva dos genes. Como é que é? Explica um pouco para quem ainda não viu, não teve contato, como é que é essa ideia? Então, essa ideia da história evolutiva dos genes, é engraçado que para todas as pessoas que eu falo, a pessoa fala, mas é óbvio que isso acontece. E, ao mesmo tempo, ninguém nunca estudou e não sabe como é que acontece. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte, bom, vamos supor as espécies naturais, o homem, o chimpanzé e o gorila. Tá óbvio que o homem tem um ancestral comum mais recente com o chimpanzé e com o bonobo, né? Do que com o gorila. E a ancestralidade comum das espécies, dos organismos vivos, é bastante bem entendida hoje em dia na biologia moderna. A gente sabe os ancestrais comuns entre a maioria das espécies vivas. Entretanto, se você pergunta para uma pessoa, qual é a ancestralidade comum entre o gene da insulina e, sei lá, a DNA polimerase ou a gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase? Ninguém sabe qual é a relação de ancestralidade entre os genes. E aí tem duas coisas que são importantes. Uma coisa é uma pressuposição das pessoas que cada gene evoluiu independentemente. Então, que essa pergunta talvez não fizesse sentido.
E, ao mesmo tempo, existe a confirmação de várias famílias gênicas que têm um domínio de um gene, um domínio de outro, que é possível, sim, identificar a ancestralidade comum entre diferentes genes. Então, a minha proposta, que foi publicada em 2015 pela primeira vez nesse artigo, é que é possível fazer uma ancestralidade de genes completa e complexa. Só que a gente não tem uma metodologia ainda para fazer isso. Então, esse é o grande entrave do negócio. Como são milhares de genes que existem nos genomas, essa pergunta é muito difícil de ser abordada. Porque a gente também não sabe nem como foi o primeiro gene, como os genes foram evoluindo. E é claro que alguns genes podem ter surgido espontaneamente, tem a ideia da origem de novo dos genes. Mas o meu argumento é que a maioria dos genes do LUCA, ou seja, os genes que evoluíram pela primeira vez, a primeira célula do último ancestral, muitos deles têm uma origem comum que pode ser traçada. A gente não sabe ainda hoje qual é, mas a gente pode vir a saber. Não, essa ideia realmente faz muito sentido quando a gente fala tratar os genes como espécies, né? Como entidades naturais. Fractal do mundo, né? Como é que é? Determina sendo uma visão fractal do mundo, né? Que os genes têm um comportamento igual às células que vai organismos e a gente tem essa ideia da biologia fractal, que a biologia, na ecologia, é bastante reconhecido que o organismo, o que acontece em nível de organismo, acontece assim, em outro nível, em população, em comunidade, em ecossistema, em bioma e em Gaia. Isso sim é uma coisa, mas para descer para a célula existe um pouco de um tabu aí, porque a célula não é um organismo. Ou seja, se for um organismo unicelular, mas não se for um organismo multicelular. E aí descer ainda mais para dentro da célula, para estruturas moleculares, também é um certo dogma científico de que isso você não pode descer de nível nesse sentido. Mas é uma coisa que a gente está trabalhando e que a gente vai, acho que em algum momento, conseguir convencer a comunidade de que realmente é o caso. E voltando no tempo aí, a gente tem uma discussão aí em Origem da Vida, que é o último ancestral comum, né? que geralmente está ali posicionado entre a origem dos 3 domínios. E você cunhou um termo novo aí, que é o FUCA, né? Da onde veio a necessidade de ter um termo novo, FUCA, e o que seria o FUCA? Tá. Então, a gente cunhou, né? Você também é autor do artigo, então somos nós que cunhamos o termo FUCA. Então, a questão é a seguinte, o LUCA é esse Last Universal Common Ancestor, ou seja, o último ancestral comum celular, que é o ancestral comum em geral, que é considerado entre bactéria, arqueia e eucarioto, né? Só que hoje em dia a gente já sabe que os eucariotos são um ramo de arqueobactéria, então saem da jogada. Então, o LUCA seria mais ou menos um ancestral entre bactéria e arqueia. Mas é um ancestral celular, que se admite que ele já era celular e que ele teria dado origem a esses 2 ramos, que é as bactérias e as arqueias. Mas aí o meu argumento, o nosso argumento, né, é que o LUCA é muito complexo para ter se originado do nada. O LUCA, o último paper mais interessante, que fala do habitat da fisiologia do LUCA, publicado, se não me engano, na Nature Microbiology, pelo grupo do... Como é que chama aquele alemão lá? Martin alguma coisa, né? O Martin alguma coisa. Com a Madeleine Weiss como primeira autora. Esse artigo é super interessante e fala que o LUCA já tinha pelo menos 355 famílias gênicas bem desenvolvidas, um hábitat super desenvolvido e era um organismo altamente complexo. Então, aí o argumento que a gente faz para criar o FUCA é que, assim, o LUCA não pode ser, ele é o último ancestral entre todos os organismos vivos, sim. Mas ele já é muito complexo para ter surgido do nada. Né? As pessoas falam, mas ninguém nunca falou que ele surgiu do nada. É verdade, ninguém nunca falou que ele surgiu do nada. Também eu não estou falando que ele surgiu do nada, mas a verdade é que eu quero entender como que ele surgiu. Como que ele foi passo a passo sendo desenvolvido, né, através das modificações graduais, evolutivas,
para produzir esse primeiro, na verdade, esse último ancestral, que é o Luca, né? E aí, nesse sentido, a gente vem discutindo há muito tempo, né, Sávio, a questão de, assim, qual foi a primeira coisa, então, que diferenciou o que é químico do que é biológico, do que é químico do que é vida, o que é a vida, né? A pergunta básica que a gente sempre quis responder, que a gente está respondendo, está nesse caminho, né, Sávio? A gente tem muitos artigos aí tratando desse... Os artigos ainda não estão publicados, muitos deles, né? Mas estão submetidos e estão sob processo de revisão. Mas aí a gente chegou à conclusão, não só a gente, também é mais ou menos um consenso na comunidade que a gente trabalha, na microcomunidade da origem da vida, que a química se torna biologia na hora que você tem a aparição do mecanismo de tradução, né? A gente foi mais fundo, né? Você vai falar no seu artigo que foi quando surgiu o código, também é um artigo que a gente está junto nele, que é os códigos orgânicos, que está para sair em breve. A gente vai falar que na hora que surge essa codificação do código genético, que é a primeira camada ali da vida, que começa a surgir esse primeiro ancestral, que a vida se separa finalmente da química, a biologia se separa da química e fala assim, não, agora eu sou outra coisa. E essa outra coisa, então, a gente chamou de FUCA, que é o First Universal Common Ancestor, que é o primeiro ancestral da vida que surgiu na hora que um ácido nucleico começou a conversar com uma proteína de uma forma ordenada e codificada. E aí, voilà, temos a primeira grande salto quântico, sei lá como dizer isso, primeiro salto epistemológico, salto, não sei, um salto. Assim, é muito difícil fazer negócio de falar de salto, a galera sempre está contra também. Tem que falar que foi uma evolução gradual, o que também é mais provável, mas assim, foi um momento muito importante na história da vida, no momento que o ácido nucleico começa a falar de uma forma ordenada com a proteína, produzir um código, e eles conseguem, então, se colaborar, e essa colaboração entre eles vai produzir, então, o ribossomo, que é outra coisa isso aí já é bastante consensual, que o ribossomo é uma molécula altamente essencial para a origem da vida, né? E que estava nos primórdios, porque antes de ter essa codificação de proteína por ácido nucleico, não faz sentido pensar em vida, né? Então, isso é o que define a vida, como a gente vai explicar no artigo dos códigos orgânicos, e depois a simbiose química, que eu acredito que é a sua próxima pergunta. Exatamente. Nesse passo aí, como é que entra esse modelo da simbiose química? Porque primeiro, o que é simbiose química, né? Para quem não está acostumado com o termo. Então, cara, então a simbiose química é um termo que eu inventei também e que a gente conceptualizou juntos, né? Que junto com também meu orientador de pós-doc aqui no México, que é o Marco, a gente conceptualizou juntos, que é essa conversa, esse crosstalk, essa relação de proximidade que aconteceu na história da vida entre os ácidos nucleicos e as proteínas. Então, a gente acredita nesse paper também que está submetido, a gente está torcendo para ser aprovado em breve, que é o paper da simbiose química. O que a gente fala? Que possivelmente na história da Terra existiu em algum momento esse chamado mundo do RNA, né? Esse mundo do RNA, uma coisa parecida com o que se propõe hoje, que é o mundo do RNA, que eram moléculas de RNA autocatalíticas que se autorreplicavam, né? E, ao mesmo tempo, existia também nesse mesmo mundo alguns peptídeos que faziam uma protometabolismo, que transformava, que se ligavam entre si e que faziam um metabolismo primordial ali, muito simples, muito sensível, como dizem por aqui, muito básico, né? E aí, de repente, esses dois mundos se uniram. Como que eles se uniram? De repente, aqui, um RNA foi capaz de pegar dois aminoácidos e juntar eles. Na hora que esse RNA
adquire essa capacidade. Isso sim é meio que um salto. Não sei se tem como dizer, tinha pouca capacidade no início e foi melhorando a capacidade, mas isso foi uma coisa que aconteceu que foi chave na origem da vida, que é quando o Lucas surgiu. Um ácido nucleico, um RNA, que se configurava numa estrutura tridimensional e era capaz de se autorreplicar nos primórdios da vida, conseguiu ligar 2 aminoácidos. Na hora que ele liga 2 aminoácidos, ele já se torna como se fosse um protorribossomo. E essa atividade de ligar os aminoácidos é uma atividade de catálise da ligação peptídica, né? Que é a atividade do que a gente chama hoje do PTC, o Peptidyl Transferase Center, o centro de transferências de peptídeos, que é o centro catalítico do ribossomo, né? Ainda hoje, o centro catalítico de ribossomo é uma molécula de RNA, o RNA ribossome, né? Que liga 2 aminoácidos, né? Então, na hora que a nossa proposta da simbiose química é que na hora que isso aconteceu, a vida mais ou menos deu o seu pontapé inicial para começar a se desenvolver, surgir. E na hora que esse proto-PTC, que a gente chama, esse tRNA antigo, conseguiu ligar esses 2 aminoácidos, ao mesmo tempo que ele fez isso, esses 2 aminoácidos também ligaram de volta nele. Na hora que ligaram de volta nele, ele se tornou mais estável naquele ambiente, né? E aí, ele continuou ligando aminoácidos e esses aminoácidos continuaram ligando nele de volta. E essa coevolução, essa colaboração e esse processo todo vai vir a levar ao surgimento do ribossomo muito tempo depois. A gente não sabe muito bem como, nem muito bem quando, mas a ideia é essa. Não, isso é interessante que essa ideia, você já tinha essa ideia há muito tempo, e nesse decorrer que a gente foi discutindo aí, independentemente, grupos também começaram a falar mais ou menos as coisas, não exatamente igual, mas teve o Marcos Vita, que publicou um artigo num sentido parecido, o grupo do Loren também, né? Para mostrar que também não são ideias malucas e que também tem outras pessoas que estão acho que vai ser uma tendência começar a pensar nessa questão mais simbiótica aí na origem, né? Sim, eu acho que sim, é justamente isso. A gente já tinha essa ideia e a gente achava difícil colocar isso nos artigos científicos, né, Sávio? E por isso que a gente resolveu escrever um livro também, né? A gente escreveu um livro porque a gente pensou, olha, ninguém vai acreditar nisso, que está muito especulativo de alguma forma. E no processo aí de fazer o livro, e a gente já tinha até apresentado em alguns congressos e tal, começaram a sair esses outros trabalhos. Primeiro o do Loren, do grupo Loren Williams, de 2018, se não me engano. 17, não acho. 17, né? Que fala do mutualismo entre as moléculas. Ele não fala de simbiose, ele fala de mutualismo. E no caso, inclusive o nosso revisor do nosso artigo falou isso. Qual é a diferença da sua ideia para a ideia do Loren? E a gente chegou a comentar, olha, a diferença, a ideia está na mesma linha, né? Mas para nós não é simplesmente um mutualismo, é uma simbiose. Qual a diferença? Simbiose é quando começa a viver junto. Sim, junto, bio, viver. Então, o ácido nucleico e a proteína e os aminoácidos, eles começaram a viver juntos mesmo. Foi uma relação de amor, entre aspas, assim, que realmente eles tiveram entre si, que um dava o outro, e nessa colaboração eles começaram a viver juntos. Então, é uma simbiose. E por que é química? Porque ela ainda era no mundo da química. Ainda não era uma simbiose biológica. A gente fala de simbiose biológica quando a gente está falando de organismos, né? Da relação de você com sua microbiota e tal. Isso é simbiose. Ali é uma coisa química. Então, a gente chamou de simbiose química, né? E é o título do artigo que espero esteja para sair nas próximas semanas ou nos próximos meses. Vamos ver. Dependendo da pandemia, né? Como vai. Ô, Chico, nesse sentido também que você falou aí, ribossomo, a importância do ribossomo, que está aí no centro, ele começa a organizar o FUCA,
o processo através da simbiose química, você está no México justamente estudando a evolução do ribossomo, né? Qual o foco do teu trabalho aí nesse sentido de entender a evolução do ribossomo agora? Ótima pergunta. Já estava esquecendo de comentar sobre isso. Então, o que acontece? A gente, então, quer entender agora melhor, porque essas ideias estão muito teóricas, né? Como, então, fazer um experimento de bioinformática, genômica comparativa, que possa dar mais evidências de que a gente está falando não é só filosófico. É muito importante, eu considero, a biologia teórica, a filosofia da ciência e a filosofia da biologia. Eu considero que a gente vem fazendo esse trabalho também nesses campos. Mas chega uma hora que você tem que mostrar a evidência, né? E aí a gente se inspirou nos trabalhos seus, você é o pioneiro nessa área, de considerar que o ribossomo e o próprio PTC, na verdade, surgiram de RNAs transportadores antigos, de moléculas que se enovelavam de forma similar ao RNA transportador desde os primórdios, desde ali do mundo do RNA, e que essas moléculas, então você tem um trabalho super importante de 2014, se não me engano, onde você pega todos os RNAs transportadores dos grandes grupos de bactérias, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, e faz um ancestral, uma molécula ancestral usando métodos de verossimilhança para gerar uma molécula ancestral de cada RNA transportador. Né? É isso mesmo? Isso. Bom, e aí o que a gente fez? Você mesmo descobriu que quando você juntava várias moléculas desse RNA transportador, você fazia uma molécula desses transportadores ancestrais que era muito parecido com o PTC, com justamente o Peptidyl Transferase Center, que é o centro catalítico do ribossomo, e que é essa molécula que é a molécula da origem da vida para a gente. Né? E aí o que eu fiz com essa inspiração sua e também com um grupo aqui do Marco no México? A gente pegou os PTCs de, se não me engano, 2.000 bactérias, mais ou menos 1.500 bactérias, que eram todos os que tinham disponíveis na base de dados RefSeq. Fizemos um alinhamento múltiplo entre todos os PTCs existentes, que estão bem confirmados, cujo genoma está bem feito e tal. Fizemos um alinhamento múltiplo entre todos os PTCs, é um trabalho de genômica comparativa, né? Identificamos os sítios conservados, os mais conservados, encontramos ali que a adenina na posição 11, que é o sítio catalítico específico que faz essa reação, que catalisa a reação de síntese do aminoácido, era 100% conservado. Encontramos várias outras regiões 100% conservadas. E aí conseguimos fazer um modelo tridimensional, bidimensional e tridimensional, de como que esse PTC se enovelava no espaço e através da junção desses tRNAs. E aí a gente identificou sítios importantes ali e invariáveis ou que variavam coordenadamente entre os tRNAs, usando um modelo matemático aqui do Gabriel Zamúdio, que é o aluno de doutorado do Marco, e a gente viu que esses sítios, os principais sítios que estavam conservados ali, eram os sítios que permitiam esses tRNAs antigos se ligarem entre si, para justamente montar a estrutura do PTC. Então, a gente também está super empolgado com esse artigo, é um artigo que a gente acha muito importante, que também está submetido e que estamos aí esperando a galera da pandemia desenrolar para ver se sai. Mas é mais ou menos essa a história. Então, com essa história, a gente mais ou menos confirma, valida e dá mais informação de que realmente o PTC veio de uma ligação de tRNAs, de moléculas que eram como se fossem tRNAs, proto-tRNAs, e que ele foi montado por esses elementos reunidos.
Esses dados estão realmente muito interessantes, principalmente esses pontos de ligação, né, que vocês identificaram. Confirma, reforça a ideia dos tRNAs, a importância deles ali, né? Chico, eu não tinha combinado contigo, não, mas eu vou te fazer uma outra pergunta. Eu lembrei agora, Tá que ótimo. é, que é a questão dos vírus como estratégias de vida, que isso é uma outra concepção teórica também que tem fortes implicações do jeito que a gente olha a biologia, né? Como é que é essa ideia aí? Explica aí, pessoal. Essa ideia é genial e, na verdade, é uma ideia sua, né? Não vem falar que é minha, não. A gente está escrevendo junto, a gente é parceiro intelectual, mas você é o autor principal dessa ideia. E a ideia que você tem é basicamente que o vírus ele não precisa de uma célula. O vírus não é... A minha ideia, bom, aí tem as nossas duas ideias, né? A minha ideia mais também é a sua também, que os vírus, para começar, é difícil falar isso nessa época de pandemia, que ninguém vai acreditar na gente, né? Mas os vírus são principalmente organismos simbióticos. Ou seja, os vírus são organismos que mais ou menos estão no nosso DNA e que nos ajudam a evoluir. Né? A origem dos placentários foi importante. Os vírus é uma infecção viral que permite à célula precursora da placenta fazer um sincício, que esse sincício é que vai permitir a placenta se originar. Então, não existiria mamíferos se não existisse retrovírus endógenos. Né? Então, os vírus são muito mais nossos amigos que nossos inimigos. Eu sei que essa época é a pior que a gente tem para falar sobre isso, mas a verdade, seja dita, é essa. E os vírus, nos ecossistemas, eles são os organismos mais abundantes da Terra e eles são importantíssimos para a regulação dos ecossistemas também. Na água, assim, eles são muito mais abundantes do que bactérias, em níveis de grandeza. Então, é um tipo de estudo assim, muito que está sendo feito agora, né, que a pessoa está a entender a chamada virosfera. Né? E os vírus gigantes de DNA, que são vírus interessantíssimos também, que a gente já teve aqui uma entrevista sua muito interessante com o Jonatas. E, bom, enfim. E aí, o que eu queria falar do vírus, que é a sua ideia, é que o vírus não precisa de uma célula. O vírus não precisa de infectar uma célula. O vírus ele precisa de um ribossomo. Né? Ele é uma estratégia diferente de vida, porque na origem da vida, quando existiam os progenotos, antes da célula e depois do FUCA, né? Antes do LUCA e depois do FUCA, aconteceram que existiam comunidades de organismos chamados de progenotos e que eles eram acelulares, eles não tinham célula, não tinham envoltório, a gente não sabe muito bem como é que acontecia isso, é uma questão ainda muito misteriosa, mas a gente sabe que eles trocavam material genético de uma forma mais plástica, mais uma transferência lateral de genes ou horizontal de genes que a gente fala, e através desses, a gente imagina que nesses progenotos existiam muitos organismos que não tinham ribossomo e que eles usavam outros subsistemas, que eram os próprios ribossomos, para fazer suas proteínas. Né? Então, a gente imagina que os vírus sejam algum tipo de herdeiros, muitos clados de vírus, sejam ainda herdeiros dos progenotos, que teriam aí, que nessa época das antigas, né, da origem da vida, eles usavam outros subsistemas como fazedores de proteínas para ele. Vamos trocar aqui, você faz minha proteína e eu faço determinada outra coisa para você. Uma simbiose também em nível pré-biótico. E aí, então o vírus, a questão principal que foi a sua ideia-chave o vírus é uma estratégia de vida. Não, o vírus não é nem um organismo, ele é um organismo, mas mais do que tudo ele é uma estratégia, e mais do que tudo ele está vivo. Por que ele está vivo? Porque ele fala o código da biologia. Ele tem a linguagem de fazer proteína. Ele, mesmo que ele não tenha como descodificar essa linguagem, ele conhece a linguagem. Ele tem ali o DNA organizado com os códons que vão produzir os aminoácidos. Né? E ele, em algum tempo, ele trocava isso com outro subsistema ali antes da vida, e a vida fazia isso. Então, assim, o vírus não é do mal de jeito nenhum, ele é do bem, ele é nosso amigo,
mas ele às vezes não sabe como se comportar. E nesse caso, eu queria também falar sobre o Covid, uma coisa que eu li recentemente, que eu acho interessante, que eu estou querendo estudar, que a gente já está fazendo também um trabalho, não diretamente nessa área, mas parecido, é que uma pesquisadora, seja da USP, viu que o Covid, por exemplo, ele liga no receptor que é o ACE2. Esse receptor é um receptor que está em várias células do nosso corpo e os seres humanos têm, parece, pouquíssima variabilidade de ACE2. Então, o vírus liga em todo mundo, entendeu? Não tem subpopulação. Parece que assim, a gente tem... Esse gene é muito importante, ele é muito conservado e, por isso, ele é um ótimo alvo para um organismo que aparece assim, vindo de uma outra espécie, né? E ele acha, então, esse nicho vago para entrar na célula. E outra coisa sobre o Covid é que o Covid também não é necessariamente uma doença respiratória. Ele pode atacar diversos tecidos seus e estão sendo cada vez mais confirmados Covids gastrointestinais, Covid em outras partes do corpo e simplesmente ele vai atacar primeiramente as vias aéreas, que é por onde ele entra, mas não necessariamente. E ele vai achar o seu ponto fraco para tentar se replicar em sim uma estratégia de mais ou menos de querer se replicar cada vez mais egoísta da vida, né? E também tem, a vida não é só simbiose, a vida é simbiose, competição e também essa coisa de querer se reproduzir o máximo possível, né? Joia demais. Entrando um pouco agora, Chicão. Peraí, sabe? Só uma coisinha. Fala. Queria só falar a ideia lá da teleologia também, que eu acho importante nesse contexto todo. Sim. Que é voltando também na primeira parte da origem dos genes, que o paper que eu falei, que eu publiquei sobre a origem dos genes, que fala essa coisa que os genes têm ancestral comum, também acho importante falar que uma crítica que eu faço também sobre os genes é que os nomes dos genes estão todos errados, né? Todos os genes são... o nome de cada gene é dado de acordo com uma função, em geral, molecular que esse gene tem, e que é um reducionismo da genética incrível, impressionante, assim, absurdo. E a gente tem que passar por um modelo de entender que um gene não tem uma função só. Um gene tem múltiplas funções, que é o que hoje a gente fala de moonlighting proteins. São proteínas de múltiplas funções e que, na verdade, são todas as proteínas. Isso falta a galera da genética entender que todo gene tem dezenas de funções, né? Pode funcionar como epitopo, como paratopo, ele funciona como um endereçador, ele regula outros genes, ele está em determinados lugares da célula e não em outros. Então, é muito teleológico querer dizer que um gene faz uma coisa só. Parece que o gene surgiu para. Esse é o gene para. Não existe isso. A evolução não enxerga adiante. Então, a evolução funciona de uma maneira complexa, onde as coisas vão interagindo e vão selecionando e vai avançando. E a ideia de que existe um gene para é um erro e é abusado pela galera do design inteligente, pelas pessoas que querem fazer um mau uso, os sofistas aí da ciência, para querer dizer que existe alguma coisa por trás, um mecanismo direcionador da evolução, que ainda não existe absolutamente nenhuma evidência de que isso acontece, ou se existe, qual é o mecanismo? Me explique o mecanismo, me explique como acontece, que eu vou acreditar em você. Mas, por enquanto, nada disso. Não, é importante falar isso, porque isso atrapalha muito, essa visão atrapalha muito para o estudante entender a própria evolução, né? Porque na bioquímica toda, você vê, esse gene faz isso, esse gene faz isso. Começa a criar a ideia de que ele surgiu para fazer aquilo, né? Como você falou. E aí, quando o cara vai ver a evolução, estudar o processo evolutivo, ele não entende que aquele para é mais uma figura, vamos dizer, de ensino do que uma realidade no mundo biológico, né?
Mas, Chico, entrando um pouco nos teus trabalhos, você também trabalha com extensão, e tu tem um projeto muito legal aí, que é Ciência e Arte. Fala um pouco aí como é que é isso e como é que o público, qual o público e como é que eles recebem esses cursos. Pois é, eu me considero também um professor muito, adoro dar aula e ser professor e adoro ensinar e tal. E aí, o que rolou? Eu fui convidado para participar do mestrado profissional aqui de educação em bioquímica e eles me convidaram e falaram uma coisa muito complicada. Você pode dar o curso que você quiser aqui. Falaram assim. Aí eu falei, Então tá, então vou dar um curso de ciência e arte. Inventei uma disciplina chamada Oficina de Ciência, Arte e Educação. Nessa disciplina, eu ensinava os alunos a fazer ilustração digital, música, teatro e que mais? Eram 5 módulos. E aí, para divulgação científica, né? Então a gente fazia banners de divulgação científica, fazia histórias em quadrinhos, fizemos músicas, né? E esse curso foi super legal, super interessante. E a gente acabou transformando esse curso num projeto de extensão também. Ainda existe a disciplina de graduação, né? Logo que eu voltar para o Brasil, eu quero continuar dando essa disciplina, que é uma disciplina que eu tenho muito orgulho e muito admiração por ela. E virou um projeto de extensão também. Aí o meu chefe, o diretor do Instituto de Bioquímica Médica aqui da UFRJ, lá da UFRJ, o Fábio Almeida, me chamou para montar um projeto de extensão. A gente montou esse projeto de extensão que chama Ciência Incrível, na verdade chama Incrível de Ciência de Leopoldo Demez, que a gente já está no Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo Demez, que já foi um grande precursor e tinha uma peça de teatro, é um cara incrível, super genial. E eu quis, então, homenageá-lo e seguir com essa tradição dele, apesar de que eu não conheci, tive poucos contatos com ele antes que ele falecesse. Sempre foi uma grande inspiração para a gente. E eu criei, então, esse projeto que chama Ciência Incrível. O projeto Ciência Incrível é uma obra de teatro com pílulas cênicas de 1 hora, depois uma entrevista com pesquisadores em 1 hora, e depois a gente tem uma confraternização um sábado por mês. Estava rolando antes da pandemia, né? Agora eu não sei quando é que vai voltar. Então a gente começou aí em meados de 2019 e fizemos uns 4, 5 encontros até eu viajar para o meu pós-doc. E é um projeto que estava dando super certo, estava tendo entre 100 e 200 pessoas a cada sábado que a gente fazia, apesar de ser num lugar complicado de chegar, que é o próprio Fundão, né? A Ilha do Fundão, onde é que está o UFRJ, que infelizmente é um lugar que não tem as condições adequadas para receber as pessoas, mas estava super legal, a gente estava super empolgado. Eu já fui Aristóteles, já fui Francis Bacon como ator, né, nas peças de teatro. E foi muito interessante e acho muito legal. Então, quero continuar com isso logo que a pandemia nos permitir. E é isso, e a disciplina e o projeto de extensão. É massa demais esse projeto. E para a gente ir terminando aqui, Chicão, eu vou tocar num tema que eu era muito... Você falar, a gente conversava muito e você dizia assim, a gente tem que escrever livro, a gente tem que escrever livro. E eu sempre muito, vamos dizer assim, contra essa ideia, achava pouco produtivo. Terminou que você me convenceu disso, né? E você já tem alguns livros publicados, né? Desde livro infantil, né? Você pode falar um pouco mais. Há livros de laboratório, ciência, e agora você está escrevendo um novo livro. Conta como é essa história tua nos livros e o que é que esses teus livros abordam. Pois é, cara, eu sou apaixonado por livro, né, cara? Eu, assim, desde de criança, adolescente, li muito e sempre escrevi muito também e sempre fui muito frustrado por não conseguir fazer os meus próprios livros, porque
eu ficava assim, eu queria ter o meu livro. Até o dia em que a minha companheira, né, a Carol, a gente inventou um personagem, inventou uma história, um livro para criança, e ela fez umas ilustrações maravilhosas desse personagem que era o Fanteio, nosso passarinho mágico, e que inclusive foi inspirado no pássaro que chama Fantail, justamente, que é da Nova Zelândia, quando eu fui lá também estudar o genoma desse bicho, que inclusive está num paper que está submetido para Nature, e que vai sair em breve, que tem o genoma de 300 aves, que eu fiz pelo menos umas 3 ou 4 aí desse paper. E aí o Fanteio me levou a fazer o meu primeiro livro, que foi o meu primeiro livro infantil, que eu fui o escritor, né, do livro, e foi um livro também muito legal, muito inspirado. Eu falo de conceitos para as crianças, a alegria, a leveza, a beleza, a harmonia, de conceitos bonitos assim que estão esquecidos nessa sociedade que a gente tem hoje, que é uma sociedade que está assim sem lastro de coisa boa, né, de moral, de valores. Isso eu falo na melhor das considerações, que realmente a gente está numa crise moral, o mundo todo, não só o Brasil, né? E Fanteio já era um prelúdio a isso. Fanteio foi lançado talvez em 2015, mas eu já sentia assim que estava precisando disso, que virou tudo, justamente o pós-modernismo destruiu todas as ideias, levou a você pensar que a compaixão é só mais um conceito, roubar e ter compaixão é a mesma coisa. Não, cara. Entendeu? A gente tem que ter bons valores e tal, e ajudar e ser bom e tal. Então, assim, Fanteio foi essa ideia. Bom, mas aí, na medida que eu fiz esse primeiro livro, em seguida, o professor Franklin Rujanek, que era o meu professor que me recebeu no laboratório dele quando eu fui aceito como professor na UFRJ, ele vendo que eu estava dando essa disciplina de ciência e arte e que eu fiz esse livro e tal, ele um belo dia me convidou para ilustrar um livro dele, que ele tinha escrito, que era o Pequeno Manual de Bons Costumes no Laboratório. Né? Então ele escreveu um pequeno manual de bons costumes no laboratório, eu tenho ele aqui, ó, esse livro. E o Franklin, então, escreveu esse livro e me convidou para ilustrar. E eu fui o ilustrador do livro, na verdade. Né? Então, eu faço as ilustrações e eu diagramei todo o livro e tal. E é um livro super interessante para os alunos que estão entrando aí na ciência e não sabem muito bem como chegar no laboratório, como se comportar, o que fazer, qual é a prática, quais são os bons costumes. Né? Eu coloquei como bom costume aqui justamente a lealdade, coloquei as duas pessoas dando as mãos, assim como também a coisa principal que você deve ter quando você vai no laboratório, uma prática científica, mas é um livro de sociologia da ciência, de alguma forma, para aluno de iniciação científica em geral. E foi meu primeiro trabalho como designer gráfico e ilustrador, que também me adorei fazer e foi lindo. E aí continuei, né? Aí entra você, né? Aí eu falei, bom, agora eu quero fazer um livro da minha pesquisa, né? Do que eu estou fazendo, quero escrever um livro E essa área da origem da vida é a área ideal para fazer um livro, porque ela justamente tem pensamentos, ideias que são especulativos de um certo nível, em um certo nível que os artigos científicos e a ciência estabelecida não aceitam muitas vezes que você diga determinadas coisas, que você tenha a intuição, que você tenha a ideia, parece que é isso mesmo, mas você não tem como provar. Então, por isso eu te convenci da gente fazer esse livro, depois de muito bater na tecla, né? Primeiro te convenci a fazer pré-print, né? Nisso você não estava convencido dos pré-prints, aí te convenci a publicar o pré-print. E depois a gente pegou alguns artigos que a gente já tinha publicado e alguns que ainda estão para ser publicados e montou esse livro, né, que é baseado em muitos artigos que a gente publicou. A gente fez uma adaptação do texto, uma vulgarização do texto, uma expansão dos textos de alguns artigos
e algumas coisas que não foram publicadas, e escrevemos esse livro juntos, né? A Emergência dos Sistemas Biológicos, que conta todas essas histórias que a gente estava falando. Tem um capítulo só do Fuca, né? Tem um capítulo da simbiose química, tem a ancestralidade dos ortólogos, os vírus. E esses livros todos, você pode procurar lá na Amazon, estão lá para vender e são muito baratinhos. A gente não está querendo ganhar dinheiro com isso, não. A gente faz mais para divulgar o nosso trabalho e para divulgar nossas ideias. E aí, uma outra coisa ainda que eu tenho que falar, que é o livro que eu terminei de escrever agora, né? Durante a pandemia, que é um livro também que eu já queria escrever há muito tempo, estava muito afim de escrever esse livro, que é um livro sobre o que é a ciência, né? Então, além de tudo isso, eu também dei aqui na UFRJ por 2 anos, lá na UFRJ, por 2 anos, uma disciplina que chamava Epistemologia e História da Ciência, onde a gente discutia justamente o que é a ciência. E a disciplina é baseada no fato de que é muito curiosa, eu começo o livro com esse ponto, que é muito curioso a questão de que a pergunta o que é a ciência não pode ser respondida pela própria ciência. Então, a própria ciência não consegue fazer um experimento para verificar o que é a ciência e responder com certeza o que é. Então, isso é um tema exclusivamente filosófico, né? O que é a ciência é o tema principal de estudo da filosofia da ciência. Então, baseado nessa disciplina também, eu fiz 2 workshops no Congresso Genética sobre o que é a ciência, de 3 horas, onde eu resumia toda a disciplina nesse workshop de 3 horas para ser dado num congresso, né? E que teve uma super aprovação do público, a galera gostou muito. E eu finalmente aproveitei esse tempo de home office, né, que eu estou aqui assim, com um pouco mais de tempo disponível para poder levar a cabo esses sonhos que a gente tem, que nunca coloca em prática. Eu tomei esse tempo para escrever, então, esse livro e terminei recentemente. Te agradeço pela ajuda que você me deu aí na revisão do livro. E estou agora, sim, com outras pessoas revisando o livro e também ele deve sair ainda esse ano, o que é a ciência, e aí falando dos aspectos filosóficos e históricos, começando com uma visão de Aristóteles, depois eu passo para os filósofos do século XIX, conto toda a história da ciência, René Descartes, Isaac Newton, Copérnico, tudo isso. Passo para a discussão de Popper e Kuhn, que são os principais filósofos da ciência, na minha opinião, ainda hoje, né? Depois de Kuhn, a gente chega no pós-modernismo e vai entender como que o pós-modernismo desconstruiu todas as ideias, todos os mecanismos tudo que vinha crescendo desde o iluminismo foi totalmente jogado ao chão pelo pós-modernismo, que fez uma crítica da linguagem, que falou assim, a linguagem não é suficientemente coesa para justificar a ciência, para justificar a ideologia, para justificar o marxismo, o capitalismo, os ismos, todos os ismos foram jogados ao chão com o pós-modernismo. E depois como é que o pragmatismo, as teorias pragmáticas, e nos quais eu me baseio principalmente no filósofo da ciência, que é o Larry Laudan, puderam reestabelecer a ciência como verdadeiramente uma forma de chegar ao conhecimento válida, importante, mas aí nesse momento sem reconhecer que a ciência fala alguma coisa sobre a realidade. A realidade não existe, a verdade não existe. E aí tudo que a gente faz, a ciência passa a ser mitologia feita em cima de adequação empírica. Você faz experimentos e tem que criar um mito que torne esses experimentos, que se baseie nesses experimentos, que esteja de acordo com os experimentos, mas que ao mesmo tempo não nega a sua natureza mitológica. E é difícil das pessoas entenderem isso, e por isso que eu quis escrever esse livro. E tem outras, então, especulações que vão mais além, que eu vou deixar para quem está no livro, falando sobre religião, e ciência, que é um tema super polêmico, né?
mas aí eu vou deixar para as pessoas que forem ler o livro, porque senão eu vou me estender demais. Eu já li o livro e vai dar uma boa discussão esse livro quando sair. Espero que sim. Chicão, muito obrigado, cara. Beleza. Se cuida aí. Quando passar isso aí, vamos marcar aquela cerveja para a gente ficar discutindo horas e horas Nossa, sobre vamos sim. essas teorias malucas, mas que fazem muito sentido. Bom, brigadão pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Parabéns pelo canal, tá muito legal. Eu tenho assistido quase todos os dias durante meu café da manhã e é um grande prazer estar aqui. Desculpa ter enrolado tanto, mas valeu, tamo junto. Valeu, Chico, um abração. Obrigado.